Fala galera, Salomão aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como a gente monitora o uso de recursos no Datadog, tá? Então esse assunto bem importante. Se você está aqui, provavelmente você deve estar enfrentando algum problema nesse sentido, ou você está tentando evitar, né, que isso aconteça. Então a gente vai dar uma olhada como que a gente consegue aí, de forma resumida, tá pessoal? Como que eu consigo ajudar você rapidamente aqui, tá? Então vamos aqui nos notebooks. Eu deixei aqui uma espécie de resumo, uma apresentação aqui, para mostrar para vocês brevemente um pouco sobre esse assunto, tá? Então vamos abrir aqui, até para mostrar que a ferramenta também consegue fazer outras coisas, né? Além de tudo. Então temos uma espécie de slide, um runbookzinho. Então quais os problemas que você tem quando você não monitora, tá? O consumo de recursos no Datadog. Custo-benefício, pessoal, é simples. Quando você começa a perder o controle, a ferramenta começa a se desvalorizar, ou seja, o valor que ela entrega fica muito abaixo do que você está pagando, né? Todo mundo quer ter uma coisa muito boa, mas se aquilo é muito caro, você começa a desgostar. Então a ideia é que você consiga manter o valor da ferramenta acima do valor que você paga, né? Do custo financeiro que você paga. Então, quando você começa a pagar sob demanda e esse sob demanda não foi controlado, porque até pagar sob demanda tudo bem, mas você precisou consumir um host a mais, 2 hosts a mais, uns gigas de logs a mais que você ingeriu, mas quando aquilo parece descontrolado, né, não sabe de onde que vem tanto custo, você estimou um consumo de $1000, do nada vem 3, né, 3 vezes mais, isso assusta todo mundo da organização, né, porque parece que a ferramenta é um sugador de dinheiro, né? E na verdade não é isso. Às vezes é só uma questão de dar uma controlada ali, colocar uns alertinhas e verificar onde que está furando ali, ir lá e corrigir, e tá tudo certo. É para isso que a gente vai construir uma monitoria voltada para isso, tá? Então a Datadog ela disponibiliza aí várias métricas, né? Já entrando no assunto específico, para vocês ter acesso a essa estimativa de uso. Tá? Então, esse é o link, né, na parte da documentação de gerenciamento de contas, na parte de billing, vocês vão ver lá uso, métricas de uso. Tem várias, eu tenho um print aqui de 3, tá? Mas tem várias, por recurso, né? Tem vários recursos que você pode utilizar aí para você fazer a monitoria. Na sua plataforma Datadog, você vai encontrar isso dentro do menu métricas, sumário. Quando você pesquisar lá datadog.estimated, você vai ver uma lista de todas as métricas que tem esse nome, né? E logicamente aí as que você estiver consumindo. No meu caso eu tenho 25 métricas relacionadas a isso, né? E eu posso usar essas métricas para criar alertas e dashboards, né? Para ser notificado e ter visão do que está acontecendo a nível de consumo no meu Datadog. E eu vou fazer um exemplo aqui para mostrar, tá? Para vocês. Antes de mais nada, pessoal, até para mostrar, diferenciar para vocês, aqui eu tenho um exemplo que já está pronto, tá? Que é o consumo diário de logs, né? Eu tenho esse consumo diário aqui, mostrando quanto que eu consumi cada dia, né? Esse é um exemplo de métrica que ela é cumulativa, ou seja, eu vou consumindo dia a dia e no final do mês ele vai dizer, olha, você consumiu um total somatório de X logs, né? Então, vamos dizer que eu tenho um contrato de 90 GB, no final do mês eu espero consumir entre 80 e 90 GB ou até um pouco mais, mas não exceder tanto, né? Essas são métricas cumulativas, métricas que têm a mesma ideia de ser cumulativa. Os logs indexados, sessões de run, né, que é o Real User Monitoring, sintéticos também tem essa ideia de cumulativo, tanto sintético API como o browser sintético, né? Todos esses têm ideia de consumo cumulativo, ou seja, você executou uma sessão, aquilo conta, executou outra, conta. Não é feito uma média, nenhum tipo de percentil em cima daquilo, né? O log ingerido é contado, ingeriu, contou, não ingeriu, não conta. Esse é o mais, vamos dizer assim, mais taxativo, né? Ingeri, contei. Isso é o exemplo do log, tá? Então você vai ter uma visão, você pode ter uma visão dia a dia e você pode ter uma visão cumulativa, né, do que está acontecendo no seu ambiente, desde que começou o mês até o dia atual, mostrando que até o dia atual já ingeri ali 3,65 GB. Se fosse sessões de run, a quantidade de sessões que você já executou. Se fosse teste, né, quantidade de testes que foi feito, teste sintético.
Então, uma vez executado, não tem como desexecutar. Essa é a ideia. E tem o segundo modelo, esse aqui é um exemplo também igual de Indexed Logs, que é o modelo dos hosts, né? Então, infra hosts, APM host, profiled hosts, DBM, né? Database Monitoring, containers, que eles usam um modelo diferente, tá? Eu vou deixar a documentação que explica bem cada caso, como que funciona, mas em resumo é como, tá? A cada hora, a Datadog vai coletar a cada minuto ali, quantos você está consumindo, quantos hosts você está consumindo. Então, no final da hora, da primeira hora do dia, por exemplo, ele vai fazer um percentil 99 do que você consumiu. Então, ele alinha todos os valores do menor para o maior e pega o percentil 99 e aquele valor é considerado o valor consumido naquela hora. Aquele 1% a mais, eles consideram como desconto dos spikes, né? Então vamos dizer que a sua infraestrutura escalou, você subiu e desceu a quantidade de containers, por exemplo, ele vai desconsiderar aquele 1% a mais para dar uma equilibrada na sua conta. E aí a cada hora ele vai guardando esse valor, o percentil 99. E no final do dia ele mostra ali o que está, como a gente vê lá, a gente vai já mostrar, ele mostra o maior valor daquelas 24 horas. Ele vai mostrar o max ali, né? O maior valor que você consumiu dentro daquele período. Beleza? É assim que ele mostra. No meu caso aqui, se você tem uma infraestrutura bem estável, que não escala, né? Ele vai mostrar sempre o mesmo valor, porque aqui não tem mínimo nem máximo, né? É tudo 4. No meu caso aqui vai ficar tudo 4. Se você sobe e desce a sua escala, você vai ter essa conta para fazer na cabeça, tá? Por que eu estou explicando essa conta, tá? Porque no Datadog, na hora que a gente vai monitorar, a gente não tem como pegar esse percentil 99, a gente monitora sempre o máximo. Isso significa o quê? Que o máximo está um pouco acima do que a Datadog de fato vai coletar. Ou seja, a gente vai estar olhando um pouco mais acima e aí a gente vai ter uma noção antes de acontecer o problema, né? Isso vai ajudar a gente visualmente a entender que vai ter algumas diferenças ali. Tá, vamos seguir aqui o exemplo, tá? Saindo aqui, só fica aqui o meu logo aqui, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, lá tem o meu acesso aí, o meu contato. Então vamos sair daqui e vamos direto aqui, vamos dar um Ctrl K. O Sage. Então, naveguei aqui até a página de uso, vocês provavelmente devem ter uma dessas também. E aqui é o que eu falei, ó, o máximo que eu falo é porque aqui ele mostra, ó, então 444, aqui é o valor dia após dia, e esse dia é o máximo do dia dentro daqueles 24 horas de percentis 99, tá? Então, quando ele bota esse máximo aqui, é com essa ideia. Beleza? Entendido isso, agora vamos criar uma visão de dashboard ali, que serve também o que eu vou fazer para você criar monitores, tá? Então eu vou criar uma visão mostrando uma métrica para monitoramento do tipo host, que seria essa ideia de consumo hora a hora, né? E uma métrica do tipo para log, né? Que seria esse tipo de métrica onde a gente vai considerar esse valor cumulativo aqui, tá? Esse valor cumulativo, onde a gente tem essa visão dia após dia e esse cumulativo. Eu vou mostrar no dashboard, que fica bem visual, mas uma vez que você entendeu lá no dashboard, você pode usar aquela mesma query que você pesquisa, e eu vou colocar as marcas d'água e tudo para você construir um monitor, tá? Se você gostar desse conteúdo e quiser que eu faça uma outra aula fazendo só os monitores, aí você deixa um comentário que daí a gente faz um outro vídeo aí só fazendo monitores em relação a isso aqui. Nessa aula a gente vai focar na visão, porque já dá uma noção do todo aí para vocês, tá? Então vamos aqui em dashboard. Eu criei aqui um dashboard vazio, estimativa. Aqui, ó, estimativa de uso. Ele tá vazio aqui, tá? Então vamos começar criando um painel do tipo time series. E nesse painel a gente vai buscar a métrica Datadog, os Sage hosts, tá? E aí aqui a gente já consegue ver que tá 444. Quando eu estou usando esse tipo de métrica aqui, tá? Eu gosto bastante de mostrar ela na visualização do tipo barra, porque mostra como o Datadog está aglomerando o valor. Então aqui a gente está olhando nos últimos 2 dias, ele está aglomerando a cada 30 minutos. São pequenas, né, acúmulos de 30 minutos. De 30 em 30 minutos ele vai lá e faz um
uma redução do valor, tá? E aqui eu vou alterar aqui no site Set Time Preference. O padrão está no global. O global pega esse valor aqui de cima. Eu quero fixar ele em month to date. Ou seja, eu quero que o valor que apareça aqui, ele sempre esteja considerando do início do mês até agora. Então eu vou salvar. Ele já vai mostrar aqui. Eu vou deixar aberto aqui um pouco para vocês verem. E vou, né, já passou 7 dias desde o início do mês. E vou abrir novamente aqui. Então, quando eu abro aqui novamente, o que eu quero? Eu quero dar uma melhorada nessa visualização aqui agora. Já consigo ver que estou consumindo sempre 4, mas eu quero ver dia a dia, assim como eu vejo lá no outro, e eu quero colocar alguns limites ali, para mim também ficar de olho nisso, tá? Então eu vou colocar aqui, nessa função aqui, adicionar uma função do tipo rollup. E eu quero... Com isso, eu quero aumentar o tempo de agregação, né? Atualmente, ele está agregando aqui, ó, se eu olhar, ele está agregando, vou clicar com o botão direito para fixar, ele está agregando a cada 2 horas. Eu quero que ele agregue dia a dia. Então, eu tenho que vir aqui, clicar nas funções, clicar em Rollup, e aqui, ó, Time Interval Only, né? Quando eu clico aqui, ele automaticamente já sugere aí uma agregação do tipo dia, tá? Ele já vai sugerir essa agregação diária. Então... aqui eu não preciso mudar nada, né? Mas na verdade eu quero que ele fixe sempre no máximo, tá? Eu quero que ele fixe no máximo. Lembra que eu quero sempre me aproximar do máximo que é mais próximo do percentil, né? Então eu vou colocar o máximo diário, e o TC é porque eles contam ali da hora zero de Londres, né? Que é o meridiano central aí no caso, né? Então, beleza, tá tudo acertado aqui, eu consigo ver aqui, ó. Aí pro Brasil, quando a gente olha na hora do Brasil, é 21 horas do dia 30, né? Então, do dia até o dia 30, para facilitar, tá, pessoal? Vamos colocar aqui América São Paulo, que fica mais legal. Então, dia 1º, 4, dia 2º, 4. Então, ele vai fazer essa estimativa aqui de como consumiu cada dia, né? O máximo de cada dia, tá? Aqui eu vou colocar uma cor diferente, vou colocar um verde. E vou colocar um nome aqui para não ficar aparecendo aqui em cima esse nome da métrica gigantão aqui. Eu vou colocar aqui, ó, infra hosts, tá? E aqui é o valor diário, daily. Eu vou colocar aqui, tá? E eu vou copiar esse mesmo nome que tem aqui, vou colocar ele aqui embaixo. Vou salvar. Beleza, então agora a gente já tem diariamente aí a visualização do que está acontecendo no nosso ambiente dia após dia de consumo de host. Ele está pegando o máximo de cada dia, né? Está mostrando o máximo de cada dia. Então, pode haver diferença entre o que você vê aqui desse tipo de visualização e o que você vê lá. Por quê? Porque aqui eu estou vendo o máximo, lá ele pega o máximo dos percentis, tá? Aqui eu estou pegando o máximo do máximo, beleza? Então, se tiver um pico, ele vai trazer o pico para cá, beleza? Se eu quiser ver uma visão consolidada, seria quanto que eu estou consumindo, vamos dizer assim, em média, né, no todo, desde o início do mês, para mim ter uma noção de, por exemplo, se eu fechasse a conta agora, quanto que a Datadog iria me cobrar. Então eu posso vir aqui, duplicar, clonar, né, no caso. Eu vou aproveitar essa mesma caixinha, vou deixar ela aqui do lado aqui, para mim colocar ela aqui, ó. Deixar o gráfico mais ao lado aqui. E vou colocar aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui nessa visualização é trocar do tipo de time series para query. Então, quando eu faço isso, ele vai adicionar um campo aqui, ó, onde ele aplica uma função de redução de valores em time frame, né? Num único time frame, no caso. E esse time frame ele vai fazer a média, né? Se eu voltar aqui, ó, eu tenho 4, 4, 4, 4, 4, 4, então 7 dias de valores 4. Então ele vai fazer uma média desses valores, que são os máximos aqui, né? Então é uma média dos máximos, né? Eu recomendo deixar assim, porque se eu colocar o máximo do máximo, ele vai ficar aparecendo, se você teve em algum dia, algum pico, ele vai ficar aparecendo pro resto do mês aquele pico, tá? Ele vai mostrar sempre o máximo do máximo. Então esse aqui é o melhor que a gente consegue fazer quando a gente está falando de monitoramento de hosts, tá? Para a gente ter visualização. Aí em nível de alerta, você pode criar alertas tanto com threshold fixo, tá? Toda vez que passar do que você contratou, ele
ele alertar. E se você tem uma infraestrutura que oscila bastante, você pode também criar alertas do tipo Anomaly Detect, tá? E aí, como eu falei, se você quer ver a gente criando os alertas aí, deixa o comentário que a gente faz outro vídeo só para criar alerta em cima disso aí, tá? Porque dá outra aula em cima disso daí. Então, beleza, vou deixar aqui setado, 4, beleza. Para dar uma noção aí para vocês de... Deixa eu tirar isso daqui, deixar clean assim, de consumo, de visualização de consumo, eu vou colocar umas marcas aqui dentro desse gráfico, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, marcas, vou adicionar 2 marcas aqui, eu vou colocá-las como range, que eu gosto bastante. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse um contrato aqui de 7 hosts, tá? Então, meu limite é 7. Então, entre 5 e 7, eu vou deixar o warning, tá? Então, eu vou colocar aqui uma label 5 hosts. E aqui, o que passar de 7 para cima, eu vou deixar como red, né, que é vermelho, e eu vou colocar 7 hosts, ou seja, vai estar acima de 7 hosts, tá? Então eu vou salvar. Então, como que fica aqui? Eu estou consumindo 4, 4, 4, 4. Se ficar entre 5 e 7, vai ficar numa região de warning, mas é o que eu quero que fique, né? Eu só fico ligado, mas é o que eu quero que fique, porque afinal eu contratei 7, né? Se eu quiser mudar também, aí beleza, eu poderia construir uma região assim, né? Por exemplo, colocar aqui de 6 a 8, tá ok, e mais de 8 vermelho. Então eu considero até que se passar além de 7, se for no máximo 1 que exceder, beleza, tá tranquilo, tá? Então eu consigo ver isso daqui, e eu poderia também colocar essas mesmas considerações aqui, ó, regras, visual formatting rule, adicionar aqui, né, e eu colocar, então enquanto ele tiver menor, não, deixa eu colocar aqui, vou deixar aqui, enquanto ele tiver menor que 7, vou colocar só 1, tá? Enquanto ele tiver menor que 7, ele vai ficar, vou deixar aqui uma corzinha assim, ó, verdinho. Green, não, aqui, esse aqui, ó, gosto desse. Beleza. Não pegou? Não, não pegou, deixa eu ver aqui. Não, aqui tá maior, né? Quero menor. Menor igual. Então, quando tiver menor igual a 7, fica verdinho. Então, para mim ter um impacto só, no caso, se ele passar de 7, ele vai ficar... Ele vai mudar de cor, né? Na verdade, eu teria que colocar um vermelho ali. Eu nem me liguei disso. Se eu colocar aqui, adicionar maior que 7. Aí eu vou colocar um vermelhão aqui para chamar a atenção. Então, beleza. Então, se ele passar de 7, ele vai ficar um vermelhão ali, né? Para chamar a atenção que tá bem fora, tá? Que seria além do contratado, no caso, né? Então, ali eu coloquei... Deixa eu só ajustar aqui que eu aumentei de novo. Então, vou botar aqui 6 e aqui 8. Show de bola. Isso, cara, esse tipo de visualização aqui, ele serve para infra host, para PM host, para containers, né? A regra, em geral, é igual, tá? Para todos eles. Então, é só mudar a métrica, aplicar os limites e é isso, beleza? Agora a gente vai ver um exemplo do cumulativo, que são sintéticos, run, logs, né? Vamos fazer um exemplo para logs, tá? Então, seguindo a mesma ideia, vamos criar um painel do tipo time series, que é o mais visual agradável aqui. Vamos buscar aqui a métrica Datadog estimated aqui, ó, ingested logs, ingested logs in bytes, no caso. Beleza, tá aqui. E aí, como eu falei, vamos fixar aqui o tempo no set time preference aqui. Vamos colocar desde o início do mês. Eu vou salvar para poder ele fixar o tempo. Vamos colocar aqui e vamos editar novamente. Vamos colocar aqui um rollup diário, tá? Então time. Vamos alterar aqui para América São Paulo para ficar bem agradável, tá? Não ficar estranho. E vamos colocar aqui nós queremos a soma, né? Sempre. Ele não vai mudar nada porque ele já está somando. E aqui a gente quer, que eu quero aqui, display no formato de barras, tá? Então, é isso que é o interessante. Eu quero que ele mostre assim para mim ver como é que tá dia após dia o consumo aqui das minhas metas. Então, no dia 1º, 640, tal, e assim vai, tá? Então, aqui que tá o resumido até o momento. Seguindo aqui, eu vou colocar uma cor,
tá? Vou colocar aqui um laranja, assim, e vou colocar aqui, ó, ingested logs. Aí é o diário, tá? Também, daily. Show de bola. Vamos copiar esse texto e vamos colocar ele aqui embaixo. Beleza? Então vai ficar bonitão assim. Beleza, aqui a gente tem um consumo diário, tá? Do que tá consumindo de logs aqui, ingestão de logs, tá bom? Beleza. Então aqui eu quero agora acrescentar uma visão. Aqui essa visão se assemelha muito a essa daqui, diária, tá? Mas agora eu quero uma visão cumulativa para me ver aonde que tá esse consumo. Se eu somar tudo isso aqui, né? Então para facilitar, é só clonar esse daqui, essa visão. Tá? Eu vou colocar esse aqui mais em cima. Eu gosto de deixar assim, esse daqui. Esse daqui eu vou esticar total pro inteiro. E depois a gente vai guardar esse espaço para colocar um similar a esse daqui. Então eu vou abrir aqui novamente. Aqui eu vou manter esse gráfico aqui. E aqui eu vou só colocar um cumulativo. Tá? Eu vou procurar uma função aritmética chamada cumulative sum. E aí ele vai mostrar uma crescente aqui, tá? Ele começa já meio alto, né? Porque ele vai sempre mostrar o dia, o próximo dia e assim vai. E eu não gosto de mostrar essa escadinha, tá? Eu gosto de mostrar como linha, tá? Então eu vou botar um line. Eu gosto de alterar aqui para uma linha mais espessa, né? E aqui se eu quiser eu posso ver, né? No primeiro dia eu consumi isso, no segundo dia isso, no terceiro dia isso. Mas se eu quiser eu posso tirar esse roll-up, tá? Para poder ele aparecer desde o zero até, né, ir crescendo ali, né? A gente até consegue ver um padrão de comportamento, tudo certinho aí, como é que tá. E aqui é o logs ingeridos, mas é o cumulativo, né? Então, cumulativo. Beleza, eu vou copiar esse texto, vou trazer aqui para baixo e salvar. Então, aqui eu já consigo ver como é que tá se comportando, né? Até o mais recente aí, às 17 horas, né? Como é que tá aí o consumo em gigas aí do meu ambiente, tá? E disso tudo eu posso só diminuir um pouquinho aqui só para me clonar, para ele não jogar para baixo, dar um clone. Vou trazer esse cara para cá e esse aqui eu vou aumentar novamente. Beleza. Agora eu posso pegar esse mesmo cara aqui, eu quero que mostre só o último valor, né, no caso, que é o cumulativo, para mim ter aquele impacto também de quanto que está o cumulativo nesse momento. Então eu posso clicar aqui e aqui da mesma forma, do jeito que está aqui eu posso só mudar para query. Ele vai dizer que ele não suporta, né, o tipo cumulativo, a função cumulativa. Eu posso fechar e aqui no final eu digo para ele, ó, reduza os valores somando, né? Então ele vai mostrar 4.31. Então quando eu salvo aqui, eu consigo ver 4.31 aqui e aqui eu também vejo 4.31 GB, tá, pessoal? Então ele já faz esse trabalho sozinho aqui. E aqui eu posso mostrar do tipo sem marcas, né? Ou com essas barrinhas assim no fundo também, eu posso deixar assim. E agora indo para a parte visual ali, eu posso adicionar uma regra. E aí vamos supor que, para facilitar, tá? Vamos supor que eu tenho um contrato de 30 GB por mês. Isso quer dizer que ideal seria que eu consumisse no máximo 1 GB por dia, né? Que está muito próximo da minha realidade ali. E no mês, no máximo 30 GB, tá? Então eu consigo colocar aqui que até, né? Se ele passar de... Vamos colocar aqui 28. Vou colocar aqui 28. Vamos colocar, se ficar acima de 0, fica com aquele verdinho, né? Para ficar assim. Vou botar o texto aqui que eu gosto mais assim. Então, se ele passar de 0, acima de 0 ele fica verde. Se ele passar de 28 GB, eu quero que ele fique laranja, tá? E aí aqui interessante, é 28 GB, tá, pessoal? Então é 9 zeros, são 28 bilhões de bytes. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 28 bilhões, tá? Então adiciono aqui, vou adicionar mais um. E aqui eu vou colocar 30, tá? Se ele passar do 30, eu quero que fique vermelho. É isso que eu quero, tá? Aqui eu posso deixar assim, acho que melhor. Beleza. Então, feito isso,
salvo. Então eu estou consumindo 4 GB. Aqui eu estou consumindo 4 hosts, né? E aqui eu posso também transferir essas mesmas ideias, tá? Eu posso vir aqui, adicionar marcas. Vou adicionar 2 aqui, como eu falei ali. Eu gosto de range, tá? Que eu acho muito mais agradável. Então, se passar de 28 milhões, bilhões no caso, né? Fique vermelho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Eu vou colocar aqui, ó. Desculpa, 28 não, pessoal. 30. 30 é o nosso contrato, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. 30 GB, né? Que é gigabytes. E aqui eu quero que fique vermelho, tá? Essa região. Quero que essa região fique vermelho. E de 28 até 30, eu quero que fique laranja. Aí sim, eu vou copiar esse valor aqui já para cá, que seria o limite. E aqui vou copiar também. E lá no final, lá no início, eu vou colocar 28. Aí lembrando, né? 9 zeros, tá? Então, ó, 28 GB. Ok. Aqui é o acumulado também, beleza. Então agora ficou muito mais agradável, né? Eu tenho aqui uma região aqui em cima que eu vejo, onde que eu tô, 4 GB, e como que tá lá, no caso, né? E aqui eu posso também estipular o meu limite diário, né? Então, como eu falei, se eu contratei 30 GB, o ideal é que eu fique dentro da região de 1 GB por dia. Então, se eu quiser ser acionado, por exemplo, depois que passar de 1 GB para mim ir lá dar uma olhada. Então, vou colocar uma marca aqui, vou colocar só 1. Vou colocar range também. Tudo que for mais do que 1 GB, então é 90, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar aqui um laranja, porque na verdade se passar, mesmo assim não estou excedendo a minha cota, tá? Eu só estou chamando a atenção para esse problema. Vou colocar aqui 1 GB. Ok? Então vou adicionar, salvar. Então é isso, ó. Então eu tenho aqui a minha visão de mês. Essa aqui é a minha visão de mês, como que tá? Eu estou no dia 7 e estou em 4 GB, né? Como que tá a minha visão diária, né? Então, se eu tiver algum dia que eu extrapolei, tenho essa visão. Como que tá a minha visão diária de hosts, né? E como que tá a minha visão aqui cumulativa, tá? Lembrando, pessoal, esse primeiro formato aqui de host, ele é um pouco mais distoante da realidade. Esse daqui, ele é muito, mas muito próximo do real, porque, como eu falei, é bem taxativo. Uma vez que consumiu, não tem mais como desconsumir. Então, esse do cumulativo aqui, você vai ver que ele vai sair o valor real. A diferença ali é de bytes, de alguns bytes para cima, para mais arredondamento ali, mas no final das contas vai dar bem certo, tá? Esse daqui vai dar uma diferença por causa que a gente não calcula o percentil, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria deixar para vocês, para ajudar vocês a ter visão, né? Essas marcas é como se fossem os alertas, se vocês quiserem um vídeo que a gente, novamente, tá? Se a gente faça um vídeo só construindo os alertas, mostrando para vocês como notificar e tal, aí vocês deixa um comentário aí que a gente faz um vídeo só sobre isso, nessa linha de billing, tá? De controle de billing. A gente pega outros exemplos, containers, custom metrics, enfim, tá? Dúvidas, deixem aí também nos comentários. E é isso, pessoal. Valeu, brigadão. Até a próxima.